Eu quero agora avançar na explicação sobre o direito tomado na sua materialidade, sendo ele esta estrutura específica do capitalismo, para entender como se dá esta mesma organização e essa nucleação do próprio direito. Observem que existem leituras muito, eu vou dizer, tradicionais, que dizem que aquilo que identifica o direito é a norma jurídica. Que são essas leituras? São aquelas que dizem o seguinte: o direito é essencialmente normativo e é um conjunto de normas. Então uma norma manda pagar X, outra norma manda pagar Y para o contrato, a outra fala que se roubou vai preso. Muito bem, conjunto de normas. Essa explicação é da maioria dos juristas. É uma explicação recorrente. Até gente crítica de esquerda usa essa interpretação, dizendo: direito é um conjunto de normas, mas essas normas eu acho que são ruins, quero trocá-las por aquelas que eu acho que são boas. Exemplo: não há norma que garanta à mulher direito ao aborto, eu quero então uma norma que garanta o direito ao aborto. Vejam, até a esquerda toma a definição da direita para si, apenas tentando inverter os polos. Por isso a leitura de esquerda do direito não é suficiente, por isso é uma leitura que não chega à materialidade das questões. A leitura crítica advém do marxismo, que então descobre, mediante talvez o mais importante pensador do direito de todos os tempos, que é o russo Evgueni Pachucanes, que o direito não é norma jurídica. A norma não é o elemento que identifica o direito, e isso dá um nó na cabeça de todo jurista, porque o jurista a vida inteira aprendeu que o direito é norma jurídica. E o jurista de esquerda crê também que a norma jurídica apenas é uma norma dobrada para a esquerda. Não é. Agora vem o central. Se o direito não é norma jurídica, o que ele é no final das contas? O direito é uma forma de relação social. Isto é determinante. Aqui está a determinação social. Não aqui. Isso aqui é muito sensível, isso aqui inclusive é muito difícil para as pessoas do senso comum, só que é o mais importante que eu quero ensinar aqui a vocês. O direito não é um conjunto de normas. Porque vejam, o mundo antigo tinha conjuntos de normas? O mundo antigo tinha conjuntos de normas? Sim, Código Hammurabi, Código Manu, 10 mandamentos, 12 tábuas, está cheio de conjuntos de normas. E isso não identifica o direito. A Idade Média tinha direito canônico, conjunto de normas. A Idade Moderna tem ordenações do reino, o rei pôs suas normas. Só que isso não é aquilo que organiza o direito especificamente, como determinação social no capitalismo. O direito é um modo, um jeito de se relacionar socialmente, e só no capitalismo esse jeito existe. Qual é esse jeito jurídico de se relacionar? Que jeito é essa dominação sobre o outro? O que ela tem que as outras dominações não tinham? Ela tem um vínculo jurídico. O que é esse vínculo jurídico? O que é esse vínculo dito jurídico? É o vínculo que torna o explorador e o explorado iguais, livres e autônomos. O jeito pelo qual as pessoas se relacionam no capitalismo faz de todos, exploradores e explorados, livres e iguais, para que o capital, então, explore o trabalho assalariado. Entende o que estou dizendo aqui? Esse é o jeito. Muito bem, o que vem a ser esse jeito? Esta forma de relação social, então, que é a jurídica, é uma forma de
subjetividade, os sujeitos que se relacionam tomam forma de subjetividade jurídica. Só se vinculam por contrato, só se vinculam por direito, não por força. Entendem o que eu estou dizendo aqui? Nós abolimos a força, saímos do regime de imposição direta e passamos ao regime de imposição por vínculo do querer, daquilo que se chama autonomia da vontade. Somente sujeitos com vontade livre e autônoma e relacionando-se uns aos outros como iguais, somente esses fazem o vínculo que se chama jurídico. Se um homem chegar à força e pegar o que é do outro, a gente vai dizer que isso é jurídico? Hoje, no capitalismo, alguém na rua pegou o seu celular, isso é jurídico? O que as pessoas dizem sobre isso? Furto, roubo, isso é antijurídico, segundo a resposta normal. Entendem o que estou dizendo? Alguém só poderá ter um celular quando? Quando fizer um vínculo contratual pelo qual o celular chegue de acordo com um acordo de duas vontades, duas ou mais vontades, na mão daquele outro. Como é que é possível isso? Via de regra é compra e venda, mas precisa ser só compra e venda? Pode ser empréstimo, locação. Ó, pega meu celular e faz tal coisa. São vínculos jurídicos. Doação. Alguém me deu. Veja, mas todos os vínculos são vínculos de sujeitos livres e iguais. Entenderam o que eu estou falando aqui? Portanto, o núcleo do direito é uma forma de se relacionar, pelo qual os sujeitos se tornam sujeitos de direito. Não é uma norma. Agora vem uma questão que eu sempre ensino aos meus alunos. Eu orientei teses pioneiras, inclusive, para pesquisar essas questões. Eu vou explicar para vocês por que o direito não vem da norma, vem da forma de relação social. Essa é a diferença de quem lê a sociedade de maneira crítica para quem lê de modo vago, abstrato, idealista. Vamos lá. Inclusive, vejam, 90% da esquerda está tomada pela ideologia da direita. Então, veja, isso aqui não é exclusividade da esquerda ler criticamente. A esquerda, no geral, lê como a direita. Porque uma pessoa de esquerda na faculdade de Direito acaba sendo constituída pela ideologia do direito. Muito bem. Vejam lá. Eu vou ensinar esta concretude. Eu orientei uma pesquisa de um orientando meu que fez seu mestrado, doutorado na USP, para tratar de um caso muito peculiar, que é o exemplo do porquê o direito é uma forma de subjetividade mais do que uma norma. Por que existem casos que permitem ver isso? Porque, via de regra, acontece um fenômeno que eu vou explicar daqui a pouco. Eu trato dele no meu livro Estado, Reforma Política. É uma coisa difícil, mas daqui a pouco eu explico. É um ponto central. Acontece o seguinte: praticamente sempre, toda vez que as pessoas começam a se relacionar de modo capitalista, um explora a outra de modo capitalista, vem uma norma jurídica para falar o que eles estão fazendo. Dizendo, você é sujeito de direito, você também é sujeito de direito. Você é livre, você também é livre. Pacta sunt servanda. Os pactos têm que ser cumpridos. Em geral, como vem uma norma logo em seguida da relação social, o jurista trabalha com a norma achando que já é suficiente. Porque havendo duas pessoas se relacionando, essa explorando esta, eu não digo que esta está explorando essa, eu digo que há uma norma que falou que esta é livre, e que se esta fez vínculo com esta, então isso se chama contrato de obrigação e ambas as partes têm que cumprir o contrato. Ao invés do jurista olhar para a concretude da exploração, ele olha para a norma. Entendem o que eu estou dizendo? Mas, via de regra, a norma está falando sobre o quê? Sobre um fato da exploração que ela está organizando. Não organizando, que ela está arredondando. Entendem isso? Então vai dizer, posso explorar o outro? Posso, desde que ele seja capaz. O que quer dizer isso? Capacidade civil, que ele tenha... Como é que eu sei se alguém é capaz? Uma regra muito banal. Qual é a regra banal? Idade. A partir de X anos é capaz. Entende? Capacidade não é se a pessoa sabe fazer bons negócios. O que é capacidade? Depois de 18 anos todos são capazes, ponto.
não é louco, não cheira pó, não está no crack, é capaz. Entende o que eu estou falando aqui? Muito bem. A gente trata, o senso comum trata, pegando a norma que vem depois. Só que o marxismo vai ensinar que eu tenho que ver esse fato. Porque a norma é nada perto do fato. Eu vou dar um exemplo das minhas pesquisas para explicar para vocês. Eu falo isso no livro de Estado, de Forma Política. Tem alguns casos em que às vezes a norma não chega no mesmo passo do fato social capitalista. Um exemplo banal aconteceu no Brasil. Aconteceu no Brasil alguns casos que permitem que nós vejamos como o direito é uma relação capitalista e não é uma norma. A norma vem depois. Que são esses casos? Século XIX. Há uns anos, quando havia ainda bancos públicos, houve uma coisa chamada Caixa Federal, para quem me viu daqui anos, depois foi comprada pelo Itaú, depois foi comprada por um banco dos Estados Unidos, não sei qual foi, mas tudo é dos Estados Unidos hoje. Hoje, que eu digo para quem está me vendo em algum dia futuro. Muito bem. A Caixa Econômica, no século XIX, começou a ter o seguinte problema. Havia negros e negras escravizados. Estes negros e negras nunca tiveram nada. De vez em quando, e foi caso raríssimo, mas aconteceu, de uma negra que amamentou um filho do fazendeiro, senhor de escravo. Então, esse senhor de escravo, quando a negra ficou velha, ama de leite, ele pegou uma correntinha de ouro e deu para a negra. Entenderam um caso? Essa gente cordial não racista, que é a pessoa que diz que trata a sua empregada doméstica como se fosse do lar, da família. Bem, não sou racista, tenho amigos negros, essa gente aí que vocês conhecem. Bom, então aconteceu de uma escrava, de uma escravizada, ter uma correntinha de ouro. Entenderam o caso? Deram para ela. O seu senhor ou a sua senhora deu para ela uma correntinha. Esta escravizada era normativamente sujeito de direito? Pelo Estado brasileiro, a negra e o negro eram sujeitos de direito? Não. Se não eram sujeitos, eram o quê, segundo o direito do Brasil? Gente, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, a faculdade mais velha do Brasil. No século XIX se ensinava que sujeito eram pessoas brancas, negros eram o quê? Coisas. Res. Então vejam lá. Ela não é um sujeito pela norma. Estão entendendo o que estou dizendo? Ela é coisa. Só que ela possui uma correntinha. Sim ou não? Aconteceu. O dono dela deu a correntinha. Essa gente muito cristã. É uma correntinha de cruz, inclusive, de Jesus, da sua escrava. Bom, então, como a Vale do Rio Doce deu um copinho d'água para o pessoal de Brumadinho, o Dória não ia dar uma farinha aí? Pô, não tinha isso? Uma ração? Então veja que bom que ele é. Muito bem. Isso não precisa cortar porque eu estou elogiando. Ele é muito bom, deu uma farinata, não era assim? Uma raçãozinha para pobre. Isso, né? Isso. Uma espécie de whey protein para pobre. Bom. O whey protein é da classe média, né? Que é vocês aí, quem me vê no vídeo. Rico mesmo come bem, é diferente. Não precisa nem do whey. Rico é o dono da academia, não quem vai na academia. Então vejam lá. Esta escravizada, pela norma jurídica, não era sujeito de direito, era coisa. Muito bem. Só que ela tinha uma correntinha. Aconteceram alguns casos nos quais a negra escravizada chegou na Caixa Econômica e falou assim: eu quero depositar esta correntinha de ouro numa conta, ou eu quero fazer o penhor desse objeto. Entenderam? É um contrato com a Caixa. Ou então, ela pegou a correntinha, vendeu
a correntinha, pegou 5 réis, contos de réis, pegou o dinheiro e quis depositar numa poupança na caixa. Entenderam a hipótese? Sim. Uma escravizada, que pela norma jurídica não é sujeita de direito, pegou uns tostões e foi na caixa para depositar. A caixa não conseguia abrir uma conta para essa pessoa. Por quê? Porque ela não é sujeita de direito. Só que então a Caixa se orgulha do seguinte fato: ela foi a primeira instituição bancária a abrir conta para escravizados. Então chegou uma negra de nome Balbina, e tem vários documentos como esses no século XIX, na Caixa e falou: eu tenho 3 contos de réis, quero depositar numa poupança. A Caixa escreveu assim: Balbina, vírgula, propriedade do Conde Almeida Prado, vírgula, possuidora, Balbina, vírgula, propriedade do Conde Almeida Prado, vírgula, possuidora de 3 contos de réis, deposita-os na conta bancária número tal, poupança. Ponto. Vejam a peculiaridade. Uma propriedade de alguém tinha conta bancária. Agora os senhores conseguem entender o que eu estou explicando aqui, que é algo muito sofisticado, muito alto. O que fez a realidade jurídica, a norma jurídica, que fez o vínculo de alguém ser sujeito de direito, foi uma norma que declarou que era sujeito de direito? Foi uma determinação social capitalista. Qual era? Transacionou um capital, ainda que seja um conto de réis. Estão entendendo o que estou dizendo? Transacionou. Alguém fez a transação. O que aconteceu aqui? A escrava se comportou como sujeito de direito, porque entre ela e um banco aconteceu o quê? Um vínculo de vontade das duas partes e os dois tomados como iguais. Entende o que estou dizendo? Resultado. Aqui fica exemplar que esta forma de subjetividade jurídica não vem de uma norma jurídica. Vem do quê? De uma forma de se relacionar socialmente, que tem por base, agora é o central do que eu quero ensinar em toda esta minha reflexão para todos vocês, que tem por base a forma mercantil. Agora é o núcleo que eu quero ensinar nesta aula toda, é o mais difícil. A forma de subjetividade jurídica é um reflexo da forma mercantil. O que é a forma mercantil? No dia em que todas as coisas do mundo tomam a forma de dinheiro, de bem com valor mercantil no mercado, nós temos uma forma mercantil geral. Ou seja, o que é um pedaço de ouro no capitalismo? No capitalismo, o que é um pedaço de ouro? É uma mercadoria que vale X. O que é um pedaço de roupa? Uma mercadoria que vale Y. Entende o que estou dizendo? O pedaço de roupa não é para vestir no frio, o ouro não é para fazer dente de ouro, a água não é para beber. O ferro de Brumadinho é para quem? Para quem pagar por ele, só. Entendem isso? O ferro não é para o benefício da sociedade. Todas as coisas tomam forma mercantil. Então, todas as coisas na troca tomam este valor, que é um valor de troca. Surge aqui a forma valor. As coisas valem porque se trocam umas pelas outras. Ouro por dinheiro, dinheiro por ouro. E qual é a mercadoria mais preciosa de todas? Porque, em geral, se o ouro está custando X dinheiros, todo mundo vai pagar X dinheiro por ouro. Vocês perguntam, quanto vale o dólar hoje? 3 e não sei o que lá. Entendeu? A questão central é, qual é a única mercadoria que efetivamente se consegue explorar? E não esta que eu digo, vejam lá. Eu fui comprar... Vamos lá, uma casa, a casa vale X, eu paguei em dinheiro o equivalente a X. Não é aqui o central é que esse dinheiro meu está valendo a casa, só que tem uma coisa que me faz
ter uma produção de valor e que me faz acumular uma mercadoria só que me permite ter mais valor. O trabalho. A única mercadoria que permite a extração, que permite extrair dela mais valor, é o trabalho, de modo assalariado. Aquilo que se chamava de mais-valia, mas é mais valor. Vejam lá, esse trabalho assalariado, esta exploração, é o segredo da mercadoria. Esta exploração faz com que o trabalhador produza para mim X e ele tenha sempre o X de volta? Não, ele tenha algo maior que X? Menor que X. Entende o que estou dizendo? Portanto, qual é o segredo da acumulação? Não é comprar e vender. Por que não é comprar e vender? Porque se eu comprei uma casa barata, eu economizei um pouco mais. Aí eu falo, eu economizei, agora eu vou comprar um carro. Na hora que eu chegar para comprar um carro, a indústria, o carro custou para ela 200 e vendeu para mim por 500. Então, o que eu ganho de um lado, eu perco do outro. Qual é a única coisa na qual eu nunca perco? Na exploração do trabalho assalariado de alguém. Porque esse vem para mim e não vai para ele. Entendem o que estou dizendo? O segredo da acumulação capitalista é a exploração do trabalho de modo assalariado. Muito bem. Entendam o que eu estou dizendo aqui. Nesta estruturação geral, toda vez que eu começo a ter forma mercantil, qual é a principal mercadoria da sociedade capitalista? A força de trabalho, o trabalho do trabalhador assalariado. No final das contas, para eu encurtar essa frase inteira, qual é a principal mercadoria a ser explorada? O trabalhador. Entendem isso? Por isso que se paga ao trabalhador o quanto ele precisa de salário? Se paga o que ao trabalhador? O quanto o mercado tem para pagar. Ou seja, quanto mais gente desempregada, o que acontece com o salário do trabalhador? Cai. Isto é, lei da oferta e da procura. O ser humano, ele é uma máquina de trabalhar, recebendo como mercadoria pela sua força de trabalho. E quando tem CLT e salário mínimo, acabou com a exploração do trabalho? Não, simplesmente fez o quê? Pôs uma norminha para dizer, pode explorar desde que não seja menos de R$ 998. Ponto. Que equivale a dizer, pode, sei lá, fazer alguma coisa desde que seja com vaselina. Vocês já entenderam o quê? E, chegando os neoliberais, nem com vaselina. O quê? É vaselina, gasta muito. O negócio é cuspe. Então, senhoras e senhores, observem que a principal mercadoria é o trabalho do trabalhador. Não é nem o ouro, não é nem a casa, é o trabalho do trabalhador. Marx descobriu o segredo do capitalismo. Como se sai do capitalismo, então? Dando casa para todos? É a solução da centro-esquerda? Quanto mais casa eu der, então eu estou chegando no socialismo? Não. Quanto mais casa eu der, o que acontece? Mais gente tem propriedade e o mercado imobiliário cresce. Só isso. Então, Minha Casa Minha Vida é anticapitalista? O Lula foi anticapitalista? Não, o Lula foi um dos maiores capitalistas da história do Brasil, junto com Vargas. É que os capitalistas do Brasil são piores do que os que eles chamam de comunistas. Entendem o que eu estou dizendo? A Dilma, quando fez Minha Casa Minha Vida, não é anticapitalista, ela é capitalista. Quando eu aumento o salário mínimo, o que eu estou fazendo para a Casa Bahia? Um favor, por quê? Aumento o consumo, gente. Toda vez que eu tiro de 500 passo para 1000, o cara compra uma televisão, compra um celular, compra uma boneca para a filha, enfim, boneca para as filhas e carrinho para os filhos, né? Já diria a ministra. Nunca invertam um presente. Então entendam, meus prezados e minhas prezadas, o exemplo da escravizada que depositou um dinheiro no banco revela que o que faz alguém ser sujeito de direito é uma norma ou uma realidade social? Uma realidade social, material e concreta, que vem da onde? Por que as pessoas são sujeitos de direito?
Porque as relações sociais tomam forma de mercadoria, as mercadorias são transacionadas, e para transacionar a mercadoria, aqueles que aportam são sujeitos de direito. Porque de fato o ouro não encontra o ventilador e fala o X de ouro por X por um ventilador. Não é o ventilador que encontrou o ouro. Quem é que encontrou um no outro? As mercadorias chegam no mercado por quê? Porque os sujeitos portam as mercadorias. Entendem isso? Portanto, só a mercadoria se houver sujeito de direito. O sujeito de direito serve para quê? Para fazer a máquina da acumulação de mercadorias. Para isso serve o sujeito de direito, para o capitalismo. Toda vez que os senhores estudam direito, que lida com o sujeito de direito, isto lida com o capitalismo. Entendem isso? Até quando é a parte boazinha. Qual é a parte boazinha? Mas eu estou estudando aqui uma norma jurídica que falou que se alguém xingou alguém vai indenizar. Entende o que eu estou dizendo? Racismo. Se alguém xingar alguém, indeniza. O que quer dizer isso? Quer dizer que os negros não tomam poder. Simplesmente, se alguém chamar o outro de negro, paga X. Entende? O racismo acaba com a estrutura da exploração e da dominação. Faz o quê? Trata em termos de dinheiro a exploração e a opressão racista. Só isso. E se não for em termos de dinheiro, é em termos de cadeia. O que é cadeia? Para cada xingamento racista, X dias de cadeia. Ponto. O direito é isso. O direito não é empoderamento dos negros. Entendem o que eu estou dizendo? Empoderamento dos negros é o dia que os negros pegarem uma pedra e tacarem nos brancos racistas e nos donos do capital e falar, agora quem manda sou eu. Só isso. Isso não é jurídico. Entendem o que eu estou dizendo? O empoderamento dos negros é o dia que a favela se levantar e dominar os meios de produção. Só. Toda forma jurídica de empoderamento é o quê? Uma forma capitalista de fazer com que a exploração e a dominação sejam transacionadas em dinheiro. Só. Isso não é dinheiro, é o quê? Tempo de cadeia. Só. Consegue entender o que estou dizendo aqui? O direito é uma forma do capitalismo, forma necessária e específica do capitalismo. Que em geral vem acompanhado de normas jurídicas. Sim ou não? Sim, em geral vem acompanhado de normas jurídicas. Então o que eu vou dizer, prestem bem atenção, isso aqui é uma tese que eu criei no Estado de Forma Política. Existe a forma mercadoria. Ela cria uma forma de subjetividade jurídica. Entendem isso? Porque para que haja mercadoria, todas as pessoas que transacionam mercadorias passam a ser o quê? Sujeitos de direito. Ela cria uma forma política estatal. Porque quem manda um no outro não é simplesmente o patrão que chicoteia o empregado. Quem chicoteia? Não é mais o capitalista. Quem chicoteia? O Estado. Um terceiro. Entende o que estou dizendo aqui? É um terceiro. A forma mercadoria cria forma política estatal e forma de subjetividade jurídica. Só que esta forma política estatal, o Estado, pode fazer norma tentando regular as relações entre sujeitos de direito? Pode e faz. Que normas são essas? Qualquer um pode explorar qualquer um, desde que pague salário mínimo. Entenderam? É um jeito do Estado tentar regular a relação entre as partes. Ou então, qualquer um pode fazer contrato com qualquer um, Código Civil. Então o que acontece, agora eu vou explicar para vocês, por que o jurista trabalha com a norma jurídica sendo que o fundamento é a realidade das relações sociais. É porque a forma jurídica sofre uma coformação posterior do Estado. O Estado depois tenta regular as relações entre os detentores dos meios de produção e os trabalhadores, dizendo, tem que pagar milão, tem que fazer não sei o que mais, não pode cuspir na cara, etc. Só que não é o Estado que inventou o sujeito de direito, entendem o que eu estou falando? O Estado vem depois tentar, eu ensino em Estado de Forma Política, já existe o sujeito de direito, ele é uma realidade da mercadoria, as pessoas estão transacionando mercadorias, vem um Estado e tenta passar um contorno em cima. Nunca é igualzinho, eventualmente só pode dizer, só não pode fazer contrato quem é menor de idade. Entenderam? Alguma coisinha o Estado dá a menos ou a mais. Tem que pagar o salário mínimo. Só que é isso. O Estado faz um contorno em cima da relação econômica capitalista. Então a forma jurídica passa a ser coformada pelo Estado. Só que o Estado não criou o direito. Entendem isso? O Estado só tenta domar o direito.
as relações do capital. Perceberam o que eu estou dizendo? Então eu chamo a forma mercadoria se deriva, acontece uma derivação dela em forma de subjetividade jurídica. Quando tudo é comprado, as pessoas passam a vender e comprar força de trabalho. E é derivada em uma forma política estatal. O jeito pelo qual alguém tem o seu garantido é que o Estado garante o capital de qualquer um. Muito bem. E estas formas que são derivadas da forma mercadoria se coformam. Então eu chamo isso aqui de derivação secundária. É quando esta tenta coformar esta. Só que o Estado não criou o direito. O direito vem da onde? Enquanto relação social, enquanto forma social, vem da forma mercadoria. Quando tudo no mundo passa a ser mercadoria, quem tem compra, quem não tem vende. Entendem isso? Aí os dois se tornaram, então, por causa da mercadoria, sujeitos de direito. Perceberam o que estou falando aqui? O Estado só vem depois. Por isso, quem brigar pelo Estado está brigando por uma coisa que é lateral. Por quê? O Estado é o dominante total da sociedade? Em sociedade capitalista, quem manda é quem? O capital. O Estado é um elemento derivado do capital. Por isso que o Lula, quando pega o Estado, ele pegou o total controle social? Não. O Obama, quando pegou o Estado, ele pegou o total controle social? Quem manda é o capital. Entende o que estou dizendo? Claro, o Estado tem algum poder? Tem, porque precisa. O Estado é um poder para organizar o capital, mas não é um poder originário. É o poder que se derivou do poder do capital. Então, entre Estado e capital, quem manda? Quem determina? O capital. Sociedades capitalistas são determinadas pelo capital, não pelo Estado nem pelo direito. Entenderam o que estou falando? Isto muda a nossa cabeça, porque o jurista de direita e o de centro-esquerda lutam por normas e por dominar o Estado. E aquele que é revolucionário luta por acabar com a exploração capitalista. É outra coisa. Junto acaba com o direito. Juristas efetivamente revolucionários não lutam por outro direito. Lutam pelo fim do direito. Só isso. Se vocês estão lutando por leis melhores, bem-vindos a esse espaço chamado centro-esquerda. Parquinho de diversão de quem apanha da direita, tentando fazer um mundo melhor. É o mundo Marina Silva. Tem um incêndio, vou lá, já for, peguei uma aguinha, está aqui no incêndio. Ah, mas eu não estou fazendo a minha parte? Dessa parte de colibri, o mundo está incendiado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dando uma lambada na cara de todos vocês, porque infelizmente não tem jeito de eu brincar de lutar por uma lei um pouquinho melhor. E isso é lutar pelo capitalismo com desconto. Pouquinha coisa, menos pior. E o mundo não está para lutar pelo capitalismo por desconto. Está com todo mundo preso, todo mundo na favela, na cadeia, por tudo quanto é lado. O mundo está errado de ponta a ponta. Tanto é que o mundo está errado de ponta a ponta, que o primeiro que falar que o mundo está errado de ponta a ponta, o povo vota. Só que quem está falando que o mundo está errado de ponta a ponta é o fascismo, que dá na culpa da esquerda o ato da direita. Só que de fato a esquerda está no bloco da direita, no bolso da direita, por quê? Porque a esquerda está lutando para a superação do capitalismo? Não, está lutando por umas leis diferentes dentro do Estado que é burguês. Então, pô, vamos perceber que tem alguma coisa errada. Primeiro que ele está que o rei está nu, ele vota nele. A democracia é falsa. Quem falar contra a democracia, o povo está falando, ele está falando uma verdade. O que a esquerda está fazendo? Defendendo a democracia burguesa. Defendendo as leis. Mas o próprio direito, através do direito penal, vai penalizar aqueles que propõem essa ruptura. Sim, por isso que todo direito é um instrumento de reprodução do capital. Por isso que a Defensoria Pública é só bonitinha em que termos? Nos termos que o Ministério Público é muito pior, mas enquanto houver direito, haverá exploração. A Defensoria não é a salvação do mundo. A Defensoria é só uma contraface menos feia do mundo horrível. Só isso. Só. Porque a pergunta é por que um ser humano põe dentro de uma cadeia outro? Não é por que vocês vão conseguir tirar alguém da cadeia. Minha pergunta é preliminar, é estrutural. Por que um ser humano se dá o direito de poder de colocar outro na cadeia? Essa é a pergunta. Não é como eu faço para tirar mediante processo judicial. No mundo onde tem o horror chamado Ministério Público e Judiciário, é a face menos pior. É só isso. Não tem só o policial bom e o policial ruim.
Sim, vocês são um policial bom. Entendem o que eu estou falando, gente? Isto é o central. A pessoa passará anos e ela não descobrirá isso. Defensoria pública, enquanto existir, é um sintoma de uma sociedade horrível, que por meio do direito e do Estado pega um ser humano, põe na cadeia, e aí então vem o samaritano que vai tentar tirar da cadeia pedindo pelo amor de Deus juridicamente. Esse mundo é horrível. O samaritano é a parte menos horrível de toda a história, vocês já entenderam. É por isso que todos os defensores me pedem para dar palestras, toda hora eu estou na defensoria, estou lá, todo mundo é meu aluno, pessoal na defensoria usa os meus livros de base para o concurso, enfim, tudo está lá. Só que enquanto houver defensor, é sinal que o mundo é horrível. Só é o pessoal menos horrível do horripilante. Bem, meus prezados, com isso eu estou ensinando aqui que existe uma realidade nuclear, material e concreta, que é a forma de subjetividade jurídica, que é exatamente a espelho da forma de mercadoria, onde há acumulação de capital, onde há capital, onde há mercadoria, há sujeito de direito. O que é o sujeito de direito? É o que tem direito para ser explorado. Entendem isso? As pessoas se tornam livres e iguais para poderem ser exploradas. Última questão. Como se pode ler tudo isso? Há anos eu desenvolvi uma sistematização que hoje no Brasil e no exterior é bastante usada, inclusive os concursos têm utilizado como plataforma. O Tribunal de Justiça, inclusive, são esses meus livros, a base do concurso da magistratura de São Paulo, defensoria, muitas no Brasil, enfim, vários concursos de cabeça um pouquinho mais aberta. O jeito de pensar o direito, na verdade, não é um só, existem várias leituras, e eu digo que há, então, de todas as possíveis leituras teóricas e filosóficas sobre o direito, há 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo. Eu vou juntar todas as bibliotecas e todos os pensadores e filósofos e teóricos do direito, teóricas e teóricos do direito, tudo que foi produzido na idade contemporânea, não estou falando de gente da Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga, não estou falando de Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, estou falando de pensamentos construídos do século XIX até hoje, que são os mais difíceis. Tudo que se pensou sobre o direito desde lá até hoje está encaixado em um de 3 grandes horizontes. Então os senhores ouvem falar de Kelsen, Alfred Ross, Herbert Wright, Norberto Bobbio, Carl Schmitt e outros mais, e falam, nossa, cada um pensa de um jeito, verdade. Só que o jeito de pensar dessa gente está sempre em uma de 3 correntes. E ao compreender assim, os senhores se tornam iluminados, porque passam a saber que todo o discurso jurídico vai remanescer a uma de 3 fontes. Tem 3 bases para pensar no direito e só. Bases contemporâneas, tirando o que os senhores vêm dizer, o direito veio de Deus, isso é a Idade Média. Pode uma pessoa no século XXI dizer que o direito veio de Deus? Pode, só que isso é um pensamento que não é contemporâneo, é medieval dentro da Idade Contemporânea. O que for contemporâneo é um de 3 caminhos. Um caminho muito banal, um mais ou menos, e aquele que chega à verdade científica dos fatos. O mais banal, não preciso nem dizer para os senhores e para as senhoras, é o da maioria dos juristas. Quanto pior uma teoria, mais ela avança. Isso equivale à música. Os senhores vão para qualquer loja por aí e perguntam quantos CDs do Beethoven tem vendido. É aquela leitura do juspositivismo. O que quer dizer essa leitura? O direito é o direito posto pelo Estado. O direito, então, é um conjunto de normas. Quem explica assim? Praticamente todo jurista. De direita e de esquerda? Sim ou não? Sim. Para ele o direito é um conjunto de normas. Ponto. Aqui estão Kelsen, Alfred Ross, Hart, Bobbio, Dworkin, Alexi. Todo mundo está aqui, cada um do seu jeito. Para todo mundo, o direito em algum momento tem por base norma jurídica.
seja, tudo que os senhores aprenderam na vida é isso. Existem jeitos diferentes, um medianamente suficiente e uma leitura material e científica. O medianamente suficiente são as leituras não juspositivistas. Prestem bem atenção, nos meus livros eu desenvolvo essas compreensões e as ponho no plural. Juspositivismos, não juspositivismos, porque não tem um só. O jeito do Kelsen não é do Alf Costa, só que ambos são juspositivistas. Entende o que eu estou dizendo? Então não tem o juspositivismo. O que é que tem? Várias filosofias que todas são juspositivistas, cada um do seu jeito. Entendeu o que eu estou falando? Como também existem algumas leituras que não são juspositivistas, só que não são todas iguais. E estas leituras têm algo de fundamental. Elas vão dizer, o que determina o direito não é a norma, é o poder. Isso aqui é muito mais sofisticado do que isso. Por que o Lula está preso? Porque uma norma, ele incidiu naquela norma, e então a norma determinou que ele estivesse preso? Não, porque alguém que tem a caneta na mão mandou ele para a cadeia, só. Gente, só está preso quem o poder quis que estivesse preso e só está livre quem o poder quis que estivesse livre. Não é porque a norma falou. Entenderam isso? Isso é uma coisa de 1 minuto. Qualquer pessoa que não fez faculdade de Direito entendeu. Só não entendeu quem fez faculdade de Direito e é jurista. Porque quem fez faculdade de Direito e é jurista decresceu 1 grau na escala da compreensão humana. Após 5 anos ela acredita que a norma, que o juiz julga de modo imparcial, que existe hermenêutica jurídica, que a pessoa tem ciência do direito ou qualquer coisa assim. Ou seja, uma pessoa analfabeta sabe mais sobre o direito do que quem fez uma faculdade de direito. Porque quem fez faculdade de direito acredita que há subsunção. O juiz viu um fato, pôs uma norma em cima, passou um traço, tirou uma sentença. Mentira! O juiz prendeu quem o poder social manda prender. Preto, pobre, prostituta, petista, pederasta, tudo que começa com P. Faltou algum P aí? Então vejam lá. Observe, as leituras do poder são muito mais sofisticadas do que da norma. Só que quantos juristas fazem essa leitura? Quase nenhum. Entende o que estou dizendo? Só que mais sofisticadas do que estas são as leituras críticas. As que vêm do marxismo. Porque essas leituras dizem, o direito não vem da norma, o direito vem do poder. Só que o marxismo vai mais adiante ainda, não é só poder por poder. O Lula tinha o poder e a Dilma também. A Dilma tinha uma caneta na mão, cujo poder era bonito. Se eu pegar caneta por caneta, quem tinha mais caneta? A Dilma ou o Moro? Quem tinha mais tinta na caneta? A Dilma, por quê? Presidenta da República. E o Moro era o quê? Juiz de primeira instância de Curitiba, que não tem competência nenhuma para julgar casos da Petrobras, cuja sede é aonde? No Rio de Janeiro. Está tudo errado. E, no entanto, por que ele venceu? Não é só por poder. Poder por poder ela tinha mais que ele. Porque o que determina até o poder é o quê? O capital. É a mercadoria, é a forma mercadoria. Toda sociedade capitalista tem por núcleo a mercadoria e o capital. Então o capital está na caneta da Dilma, está interessado na tinta da Dilma ou na tinta do Moro? O capital, quem assinava em favor do capital? A tinta do Moro. Então quem terá poder é um juiz de Curitiba e não o presidente da República. Porque o poder é do capital. Então quem vai preso é quem o capital quer, quem está livre é quem o capital quer. Ou seja, existe na sociedade capitalista um núcleo determinante da sociabilidade. Por isso que não adianta eu mexer em norma. Porque se eu mexer em norma, o que acontece? O poder vem depois, destrói a norma. Gente, a Dilma e o Lula fizeram o Ministério da Mulher. Chegou uma pessoa... Eu tenho dificuldade de falar pessoa, chegou algo e tirou o Ministério de uma canetada. Por quê? O que sustenta o Ministério da Mulher? Uma norma. A norma é a coisa mais fraca que organiza a sociedade. Por quê? Uma norma cria, outra norma revoga. Direitos LGBT são conseguidos a duras penas e então vem uma norma defendendo os direitos LGBTs.
O que acontece no dia de manhã? Outra norma e tira os direitos LGBTs. Está entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto houver sociedade capitalista, há pressão pela mercadoria. A pressão pela mercadoria passa pelo sexo. Por quê? Como é que eu exploro mais o trabalhador? Quanto mais gente estiver no mundo desempregada. Originalmente, para ter muita gente desempregada, as pessoas tinham que fazer o que com o sexo? Curtir a vida? Fazer exército de mão de obra de reserva. Como é que faz exército de mão de obra de reserva? Usando o sexo para fazer o quê? Filho. Então toda forma de prazer que não faz filho deve ser abominada. Ponto. Originalmente é isso. 200 anos depois está no eco da pessoa, da sociedade. Entende o que eu estou dizendo? Como é que eu mudo isso? Não é mudando norma. Por quê? Porque sempre vem alguém das catacumbas depois e fala, não, mas Jesus é contra vocês. E por causa disso eu vou fazer uma norma contra vocês. Vejam, o que 14 anos de governos ditos de centro-esquerda ganharam no Brasil em termos de norma, uma semana foi capaz de destruir. Uma semana dessa coisa atual, mais 2 anos e meio de vampiro. Quase 3 anos, destruíram muita coisa. Então entendam, a disputa crítica não é por outras normas, é pelo quê? Também não é por aqui. É o quê? É pelo fim da forma mercadoria que gera tudo isso. Quem são os autores principais disso? Agora eu vou explicar e acabar com essa conclusão. Aqui é Kelsen. Kelsen é o campeão do modo capitalista de pensar conservador e justpositivista. As pessoas de esquerda gostam de Kelsen por quê? Porque as pessoas de esquerda, coitadinhas, acham que se trata de trocar norma por norma. Por isso que, graças às pessoas de esquerda, nós estamos aqui. Uma desgraça como essa. São 14 anos de governo que deram casa, deram ProUni, deram defensorias e outras coisas mais, e o povo odeia tudo isso. Porque o povo prefere Jesus humilhando Satanás. Entre um papel chamado Constituição, que é uma norma, e alguém que tem uma arma na mão, vale quem? A arma. Isso descobriu Carl Schmitt. Então, o nazista, como é que ele destrói a sociedade dita liberal? Com a arma. E o Foucault, pela esquerda, falou a mesma coisa. A norma fala, tem que respeitar os direitos humanos. Na cadeia, quem que segue isso? Ninguém. Então o problema é a cadeia, não é a norma. Porque a norma pode ser a mais linda do mundo. O carcereiro não segue. Entende o que eu estou dizendo? O problema não é fazer norma melhor. O problema é o poder que manda. Entende o que eu estou dizendo aqui? Então a disputa é pelo poder. Observe, estas leituras aqui sabem algo que a maioria dos juristas não sabe. Bezerra da Silva sabe mais filosofia do direito sem saber nada do que quem fez faculdade de direito. Porque o problema não é norma jurídica, o problema é quem tem a arma na mão. O cara com a arma na mão é um bicho feroz. Vocês conhecem esse clássico da música, e sem um revólver, enfim, já diria o Bolsonaro, que isso é uma homofobia, rebola e muda de voz. Entendem o que eu estou falando aqui, meus prezados? Só que o marxismo é ainda mais, porque a questão não é a arma. Por que existe arma? Porque o soldado é mau? Por que existe arma? Porque o povo não tem os meios de produção. Eu digo que o povo tivesse todos os meios de produção, não tem mais arma. Por quê? Porque aquilo que é suficiente para a vida já está dado para quem precisa do suficiente para a vida. Então existe arma por quê? Porque o mundo é separado entre quem tem e quem não tem. Para garantir que 1% tem o que 99% não tem, eu tenho que ter o quê? Arma e exército e poder. E Estado. Então só tem arma porque 1% tem o que 99% não tem. Entende o que eu estou falando aqui? Então é mais a fundo ainda. Não é simplesmente vou disputar o exército. Enquanto houver exército, ainda que seja de esquerda, o Estado é capitalista. Gente, o Hugo Chávez pôs um exército de esquerda. Acabou o capitalismo na Venezuela? Não. Está lá, petróleo vem para os Estados Unidos. Tanto é que a hora que os Estados Unidos resolve não devolver o ouro da Venezuela, não devolve e a Venezuela depende dos Estados Unidos. Entenderam o que eu estou falando aqui, meus prezados? Esses 3 caminhos agora vêm. Quem é o grande pensador jurídico desta visão crítica? Baixa a cabeça. Tudo o que os senhores pensarem será uma de 3 leituras. Se o cara disser para vocês, eu quero uma norma melhor, eu quero a defensoria mais ampla, o que é isso? Classifiquem aqui nos 3 caminhos. Quem quer normas melhores? Por aqui. Não é Kelsen, não por autor. Não por autor, por conceito. Quem quer norma melhor é o quê? É justpositivista. Quem quer norma pior é o quê?
Quem quer norma pior? Bolsonaro quer normas para bater em gay. João Willis quer norma para proteger o gay. Quem quer norma pior e norma melhor é justo positivista. Ele quer o que no final das contas? Norma. Não importa se pior ou melhor. Quem diz o problema não é a norma, é o poder que manda, é o quê? Não, os positivistas. Então, o cara cruza o braço e diz: vocês podem fazer à vontade, eu tenho a arma na mão. E, gente, é o George W. Bush. A ONU, pelas normas do direito internacional, falou: você não pode fazer uma guerra no Iraque. O que ele fez? Tacou a bomba. Por quê? Entre a norma da ONU e a bomba atômica, quem vai mandar? A bomba atômica. Ah, mas a ONU fez. A ONU falou que os Estados Unidos fizeram errado. O que os Estados Unidos fazem? Nada, e deixa de pagar a ONU. A ONU vai à falência. Que é o que o Trump fez. Vocês não querem a minha vontade? Vocês vão falir. Ponto. Então, esta leitura não vai dizer que quero norma melhor, norma pior. Vai dizer: eu quero disputar o poder. Coisa que a esquerda do Brasil não sabe fazer, porque nem para chegar aqui o PT chegou. Eu tenho um livro que acabou de sair. Inclusive, eu vou convidá-los para a palestra de lançamento agora de fevereiro, que se chama Crise e Golpe. Eu digo: o problema da esquerda qual foi? Que a esquerda nem para entender a segunda etapa, que é menos burra que a primeira, porque eu queria que a esquerda fosse crítica, mas como ela não é, nem para a segunda etapa. Qual era a segunda etapa? Pegar o povo e mobilizar o poder popular. Então é formar o povo, dizer para o negro que ele tem que ser consciente de esquerda, para o pobre que tem que ser consciente de esquerda, para a mulher que ela tem que ser consciente de esquerda, nada disso. Quem formou a cabeça? Bem, nós temos o poder popular na mão de quem? Totalmente do capital. Então o povo vota em quem vai lhe tirar todas as condições. É isso, é um povo aí abduzido, votando contra ele próprio. Esse é o meu livro Crise e Golpe. Ou seja, a esquerda do Brasil, nem para chegar aqui e falar: vou disputar os meios de comunicação de massa fazendo uma televisão do povo. Nem isso. Então o que fez a esquerda? Disputou umas 3 normas. Só. Ou seja, a esquerda do Brasil e qualquer lugar do mundo é o que no final das contas? Justo positivista, igualzinho à direita. Ou seja, a arma que a direita usa, a esquerda tenta usar junto. Entenderam o que eu estou dizendo? Só que a arma que é feita para a exploração não tem jeito de ser usada pelo explorado. Volto a dizer, a não ser dizendo: pelo amor de Deus, me explore e me dê um copo d'água. É isso, é o copo d'água. Porque no final das contas, o direito de trabalho e a CLT são um copo d'água. Me explore, mas me pague milão. Aqui é o fundamental. Esta leitura crítica que pega, prestem bem atenção, a totalidade das estruturas sociais do capitalismo, que tem por determinação a mercadoria. Ou eu acabo com o mundo da mercadoria e da acumulação, ou não tem jeito, os seres humanos serão explorados e oprimidos. Enquanto houver capital, haverá homem mandando na mulher e haverá branco mandando em negro. Enquanto houver, eu tenho que sair da estrutura do capitalismo para acabar com a exploração. Meus queridos e queridas, com isso eu chego ao final desta minha aula, conferência para todas e todos. Palavras finais. A primeira delas, bibliografia. A parte que diz respeito à lógica do que é o direito, ele é subjetividade jurídica, está no meu livro Introdução ao Estudo do Direito, editora Atlas. A edição mais recente, que está nas livrarias, 6ª edição. Introdução ao Estudo do Direito. A parte que explica as 3 possibilidades de pensar a filosofia do direito desde o século XIX até hoje, está no meu livro Filosofia do Direito. Editora Atlas também 6ª edição, está na 6ª edição. Capítulos. Prestem bem atenção, 12, 13, 14 e 15. São 4 capítulos falando do pensamento jurídico contemporâneo. Leitura que ajuda nessa formação. Também há vídeos, aulas minhas, entrevistas pela internet que tratam disso, desenvolvem algumas questões. O jeito mais fácil de encontrá-las é na comunidade sobre mim no Facebook, Alisson Mascaro. Não é meu Facebook, é uma comunidade sobre. Lá tem um punhado de vídeos, entrevistas. Quem tem Facebook acompanha, e quem não tem, joga pelo Google. Então, tudo isso como bibliografia.
Meus queridos e queridas, última palavra que eu quero dizer aqui a todas e todos. O novo livro é Crise... O novo livro é Crise e Golpe. É um livro que trata de como pensar o problema hoje da sociedade brasileira a partir destas questões críticas. Editora Boitempo, assim que se escreve. E o livro que trata de Estado e política se chama Estado e Forma Política, também, editora Boitempo. São os 4 livros que ficam aí para a indicação de vocês, de leitura. Nesta segunda-feira agora, dia 11, eu farei uma conferência de lançamento de Crise e Golpe na Faculdade Damásio, que fica aqui do ladinho do Fórum João Mendes, à noite. E daqui a 10 dias, dia 18, a outra segunda-feira, vou fazer também uma conferência de lançamento num espaço cultural de esquerda que se chama Quintal Amêndola. É só procurar no Google ou na minha página do Facebook, vai sair a informação também. Última palavra que eu quero dizer aqui a todas e todos, eu fico muito feliz e não recusei o convite para vir aqui fazer esta palestra de início de ano aqui a vocês, desse cursinho popular, porque eu vim com alegria trazer uma reflexão que dói profundamente em todos nós, mas é a reflexão da pancada da verdade que ilumina a nossa vida para a transformação. O velho Sócrates dizia: os verdadeiros filósofos saem da caverna, a caverna é escura, chega para fora da caverna, tem a luz e se vê tudo como é. Só que toda pessoa que viveu na caverna, na hora que sai da caverna pela primeira vez, aquela escuridão, quando ele chega na luz pela primeira vez, o olho fecha, porque a luz é muito forte e cega. Se já tiver a experiência de estar no escuro, de repente, acender a luz, o olho demora para se acostumar. Então dizia Sócrates: toda pessoa que chega à filosofia, à verdade, o primeiro impacto da verdade é incomodar. Porque a luz, quando se acende, ela dói em quem só viveu nas trevas. O velho Nietzsche dizia que a verdade é uma pancada que vem por um martelo, porque nós somos bombardeados a vida inteira pela ideologia de quem domina e explora. E no caso do direito, é o direito. Eu vim com alegria vos trazer esta reflexão mais alta que incomoda, porque ela tira o pé do senso comum. A pessoa vai dizer: puxa, então a vida não é advogar ou ser defensor e fazer a sua parte para um mundo melhor? Não, não é. Isto é só uma coisa menos pior no quadro geral do horror. Isto é só feitor de escravo que deu um copinho d'água, o escravo. Vocês vão dizer: ah, chicoteou menos. É isto. Só, eu vim ensinar mais do que isso. Eu quero deixar a todas e todos o espaço aberto. Ao final passarei o meu contato a quem quiser, e aos que tiverem interesse, eu deixarei portas abertas, inclusive, para ver minhas aulas na universidade, na USP, e para seguirem esta vida de reflexão e de luta. Inclusive, eu quero dizer aqui coisa que não digo sempre: vocês, pela luta de vocês e pelo ideal nosso, vocês são meus alunos do coração a partir de agora, e vocês poderão contar comigo. Boa noite e boa luta.